Bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite. Após a Santa Missa, presidida pelo Padre José Roberto e celebrada pelos nossos paroquianos da comunidade Mãe do Divino Amor e outros que porventura tenham ido lá, outros das demais paróquias, das demais comunidades da paróquia São José, respeitadas as providências por conta desta pandemia, nós vamos tentar fazer um encontro que consiga trazer para você algum subsídio, tá bom? Mas antes de mais nada, comecemos como convém. Você que estava participando da Santa Missa, já fez suas orações, já celebrou junto, mas nunca é demais fazer assim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As intenções que a gente pode ter nesse encontro. Por exemplo, que daqui a alguns minutos nós estejamos melhores do que agora, não pelo formador, não, mas pela ação do Espírito Santo em cada um de nós que tenha a vontade de participar e aprender um pouco mais do muito, do inesgotável que é a doutrina de Jesus Cristo, cuidada a pedido dele, amando dele, pela igreja que ele fundou. Que nós tenhamos tido um bom dia, uma boa semana e lembremos sempre dos nossos colegas, amigos, conhecidos, familiares e as dificuldades pelas quais passaram hoje, ontem, nesta semana, nestes dias, seja dificuldade material, seja dificuldade emocional, espiritual, seja inclusive com a perda física de algum ente querido amado por Covid, outra enfermidade, acidente, e solidários aos enlutados, solidários aos enfermos, solidários aos que precisam de cuidado, de alguma atenção, quem sabe nossa, pelo menos com oração sincera em prol de todos eles e elas, assim como eles e elas, quem sabe, fazendo suas orações e, quando possível, suas ações, atitudes a nosso favor. Para um bom encontro, rezemos inicialmente assim, pedindo a intercessão da Mãezinha do Céu para que ela nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu deduzo e espero que esse negócio esteja com som e você me vendo, tá bem? O negócio aqui, para variar, deu equipe técnica de um só. O Espírito Santo ajuda, a gente faz o que pode aqui. E de vez em quando dá uns beribés com tudo certinho, na última hora não funciona contento. Mas, vamos lá. Nós, semana passada, falamos um pouco de simbolismo litúrgico. E hoje, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, seja para o meu amigo diácono Alex Franco, tá bom? E mais, pode ser pelo Facebook também e pessoalmente, caso você conviva com ele, Alex, ou comigo, José Carlos, pelas quebradas aí da paróquia ou da arquidiocese. Para você que vai assistir depois, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se é católico, ótimo. Se é cristão que não católico, ótimo também. Se é cristão que, além de não católico, daqueles que falam mal da Igreja Católica, bem-vindo, bem-vinda também. Tomara, escutando um pouquinho comigo hoje, com o Alex outra hora, você pense um pouco melhor conforme a crítica que pode fazer, mas pelo menos faça com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de fundamentação, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de harmonia, tá bom? E se não é crente, cristão, crente de outra, por exemplo, irmão judeu, irmão budista, irmão do islamismo, do shintoísmo, do hinduísmo, é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? E se ateu também é bem-vindo, bem-vinda, para que a gente possa caminhar junto nas nossas diferenças, mas com harmonia e respeito, tá bem? Falemos. Agradecendo às pessoas que estão acompanhando a gente. Eu vejo aqui a Maria Inês Seronato, obrigado. Maria Inês de Oliveira Seronato, muito obrigado. A Leoni de Fátima Silvestri, muito obrigado. E outras pessoas que porventura eu vejo, eu agradeço, mas desde já a todos e todas que estão agora ou mais tarde, muito obrigado. Falemos um pouco de palavras, mas observando uma citação do Aldazábal, um dos bons
autores, um dos bons estudiosos, quando o assunto é, por exemplo, teologia, liturgia, ele diz que a liturgia cristã é uma constelação de sinais e símbolos. A liturgia cristã é uma constelação de sinais e símbolos. Tem arte, tem pessoas, das quais a gente pode falar, objetos, mas hoje nós vamos nos deter falando um pouco, pelo menos, de palavras, um pouco de gestos, de ações, de movimentos corporais. É uma classificação, digamos assim, didática, pois estas citações que eu fiz, elas aparecem de modo combinado na liturgia. Mas vamos recapitular um pouquinho do que foi dito no encontro anterior e em outros encontros, nos anteriores todos, aliás. Nós falamos, por exemplo, um pouquinho, durante 3 encontros, sobre o histórico da Sagrada Liturgia Cristã. Tivemos o atrevimento de, em 3 encontros de mais ou menos 60 minutos cada um, falar de 2000 anos da Sagrada Liturgia Cristã. No último encontro falamos um pouco do simbolismo, mas nessas ocasiões e antes nós dizíamos, por exemplo, que a liturgia cristã, a adesão a ela, é algo como a adesão à oração do próprio Jesus. Quanta vez a gente fala, insiste, repete, reitera, e sem medo de parecer papagaio, nesse caso não é por falha de memória, não. A oração do Pai Nosso, Jesus a ensinou ao final da sua vida pública aos seus primeiros seguidores. E a gente reza em 1 minuto. Agora, há pouco na Santa Missa, certamente eu não pude acompanhar mais que apenas uns pedacinhos finais, mas certamente não se gastou mais que 1 minuto ou menos para a oração do Pai Nosso. E ali se resumiu, nesta oração, Jesus resumiu toda a vida pública dele, tudo o que ele fez publicamente naqueles anos, e os seus primeiros seguidores também, foi uma oração, foi a oração do Senhor. E ele ensinou algo assim: vamos resumir as nossas vidas numa oração. E é o que é proposto para nós desde então. E a gente, quando fala em liturgia, a liturgia cristã é assim, é a nossa adesão, a nossa participação no sacerdócio do próprio Jesus, cada qual no seu contexto e possibilidade, e adesão à sua oração. Repetindo isso, reiterando isso, também digo que, segundo os nossos mestres, nossos ensinadores, segundo a Santa Igreja, a liturgia é algo como o povo fazendo suas orações e adorando ao bom Deus, enquanto Deus de lá nos santifica. Nós cultuamos a Deus, cultuamos o bom Deus onipotente, onipresente, enfim, aquele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Vivemos em nossas vidas de cultuar a Ele, enquanto Ele vive de nos santificar. Não enquanto perfeitos, mas enquanto cada vez que honestos e retos em nossos sentimentos, pensamentos, orações e atitudes, mais que apenas ações. Nós, apesar de limitados, falíveis, sujeitos ao erro, nós fazemos com retidão o máximo que esteja ao nosso alcance para sermos conforme o caráter de Jesus. Caráter de Jesus, se costuma dizer, conforme sua imagem. Toda essa repetição para falarmos um pouco de, por exemplo, agora, palavras que são o princípio basilar do símbolo do qual faz uso a Sagrada Liturgia. É o principal e mais basilar símbolo do qual a liturgia se vale. Símbolo, aquilo que une, aquilo que reúne. Símbolo que reúne algo que nós vemos para que nos ajude a lembrar e estar junto daquilo que não vemos. Porém, embora não vejamos, cremos com todas as nossas forças. Os sacramentos, que são o centro do nosso culto e resultam sempre da união de uma palavra com uma coisa, um movimento corporal. Os sacramentos, que são 7, falaremos um pouquinho deles para poder contextualizar que a palavra está contida em cada sacramento e a palavra está unida, atrelada a uma coisa, a um movimento corporal, a um gesto, para que dê validade a cada um dos 7 sacramentos. O Santo Tomás de Aquino compara a união sacramental a uma união hipostática, ou seja, a união das naturezas humana e divina na pessoa de Cristo. A palavra é estranha, hipostática, mas a explicação não é de toda alcançável pela nossa limitação humana, porém, a união das naturezas humana e divina do próprio Cristo.
Bom, cada sacramento tem uma forma determinante e uma matéria determinável. Estou falando bonito, hein? Além de um ministro apropriado, e atenção, um ministro apropriado com a intenção de fazer o que a igreja sempre fez e faz. Então, cada sacramento ele tem validade juntando palavras com uma coisa determinante, uma ação, um movimento corporal. Falaremos um pouquinho de cada um dos 7 sacramentos para tentar passar para você um pouquinho do muito que pode ser dito deste simbolismo que nos une aqui a ele. Mas vale recapitular o dito em outras ocasiões. Os sacramentos são 7 e nos acompanham ao longo da vida. E, como dito há pouco, cada sacramento conta com um ministro devidamente autoriado a contento para receber o sacramento e depois corresponder ao sacramento recebido. O Catecismo da Igreja Católica, que eu não vou mostrar porque eu esqueci, está lá na estante, está longe da minha mão aqui. O Catecismo da Igreja Católica ensina claramente que nós o recebemos com validade, independentemente da eventual questionabilidade da dignidade do ministro. Ai, que nenhum padre esteja me assistindo agora. Mas, brincadeirinha, que esteja, se tiver, boa noite aí. A parte disso, ordenado ou não, olha o que eu falei, ordenado ou não, o ministro validamente autorizado a assistir o sacramento, preparado e com a intenção de fazer o que a igreja sempre fez. Mas se naquele momento aquele ministro, porque é humano, que faz parte da igreja, na sua porção humana, que está a serviço da igreja eterna, se naquele momento, porque gente, com todos os cuidados de preparação, com toda oração, porque gente não está num bom momento, ainda assim que a sua dignidade esteja meio que arranhada e que a sua intenção não esteja lá 100%, mas ainda assim a serviço do que é perfeito. Então, se aquele que procura receber o sacramento minimamente preparado, bem preparado, não muito bem preparado, mas com uma reta intenção de receber, o sacramento terá validade. Então, a forma do sacramento, que é sempre uma palavra, confere sentido. A forma do sacramento, que é sempre uma palavra, e nós vamos falar as palavras típicas e insubstituíveis em cada sacramento, tem um elemento material envolvido. A palavra, ela imprime na matéria um significado espiritual. Para exemplificar, eu vou citar o Santo Agostinho de novo. Santo Agostinho dizia sobre o batismo que a água sem a palavra é só água. A água sem a palavra é só água. Mas juntas, a palavra e a água, elas realizam o sacramento. Agostinho de Hipona. Então, de novo, a água sem a palavra é só água. Mas a água e a palavra, com o que eu falava antes para você, realizam o sacramento. No batismo, que é, segundo a Santa Sé, o fundamento de toda a vida cristã. A forma, na Igreja Latina, note, a Igreja Católica, repetir pela bilionésima vez, católica, do grego universal, católica, para todos, católica, enfim. Mas tem os seus ritos, né? Há alguns ritos dos quais eventualmente falamos já, ou falaremos com mais detalhes num outro encontro, mas hoje nós vamos nos deter à Igreja Latina, o rito latino, que compreende a grande parte da Igreja mundo afora, tá? Dito isto, avancemos. As palavras. Eu tenho algumas anotações, porque a minha memória não é brilhante, depois da Covid, você que já sabe, eu esqueço até meu nome às vezes. Mas no batismo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não vamos entrar aqui na questão de batismo de emergência. Um dia falaremos, por exemplo, de batismo com propriedade, com detalhes. Mas a palavra é: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras simbolizam a libertação do pecado e a ressurreição para a vida nova em Cristo. Nós morremos para o pecado e renascemos com o Espírito para a vida longe do pecado. É um começo, um recomeço, mas é por aí. A ressurreição para a nova vida
em Cristo que o batismo opera. Ah, mas eu sou aquela história de criança, 1 ano ou 2, papai, mamãe, padrinho e madrinha, sempre repetindo isto. Quando você ama o filho, quando você ama a filha, você quer dar para ele, para ela, o que há de melhor. E o que há de melhor não é um berço de ouro maciço. Não é 10 babás com 50 mil reais de salário. Não é babá eletrônica. Não é o leite mais caro do mundo. É amor, todo amor terreno, que tem origem, acompanhamento e destino do amor eterno. Então, o seu filho nasceu no dia X do mês X do ano X. Beleza, aniversário. Mas não há nada mais marcante como presente do que fazê-lo com 6 meses, 3 meses, 1 ano de idade, 2 anos de idade, renascer, nascer desde já filho de Deus pelo batismo. A matéria é a água na qual o catecúmeno é mergulhado por 3 vezes e que é derramada também por 3 vezes na sua cabecinha, tá? O batismo vem do grego baptizen, que quer dizer mergulhar ou imergir, tá? Por favor, não espere aqui uma formação sobre sacramentos, são umas ponderações novamente, o simbolismo juntando a palavra mais a matéria, o movimento corporal, que caracteriza, com o ministro preparado, autorizado e com a intenção, e aquele que procura o sacramento preparado e com a intenção, que caracteriza o simbolismo litúrgico. Então, uma pincelada de cada sacramento, tá? Falemos além do batismo, falemos por consequência agora do crisma, da crisma. A confirmação, o crisma, que é o sacramento que confirma o batismo e consolida a graça batismal, segundo também a Santa Sé. A forma na Igreja Latina é dada pelas palavras. No batismo eu sei decorado, mas no crisma eu não sei não sou bispo, nem serei padre para ser autorizado a uma crisma de vez em quando, então deixa eu ler para você. Recebe, por este sinal, o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Tais palavras simbolizam a efusão especial do Espírito Santo, segundo a Santa Sé, e que é o que a confirmação opera. O cristão passa a ser como os apóstolos após Pentecostes, soldado de Cristo. A matéria da confirmação é o óleo perfumado chamado crisma, que vem do grego miron, e com ele o confirmado é ungido. O termo cristão, ungido, deriva de Cristo, que quer dizer exatamente ungido. Deus o ungiu a Cristo com o Espírito Santo. E está lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, tá bom? Um pouquinho... falemos agora um pouco da Eucaristia. A Eucaristia é o que eu resumo, a suma da nossa fé, também segundo a Santa Sé, e que é fonte e centro da nossa vida cristã, segundo o Concílio Ecumênico Vaticano II, sempre citado aqui por mim ou pelo Alex, e que é, mais uma vez, algo que todo cristão católico deveria conhecer minimamente, ler, procurar em seus documentos, saber, e nos documentos dali derivados, por exemplo, o catecismo há pouco citado. A forma é dada pela oração consagratória que o sacerdote devidamente ordenado vai reproduzir as palavras de Jesus na última ceia. Isto é o meu corpo, entregue por vós, depois este é o cálice do meu sangue. Essas palavras simbolizam a natureza sacrificial, memorial da Eucaristia, e é a atualização do único sacrifício de Cristo, a ação de graças e louvor ao Pai. As raízes, eu estou falando com você enquanto mexo no missal, eu vou citar para você daqui a pouco uma oração belíssima. As raízes da celebração eucarística estão na Berakã, ou bênção judaica, e sempre comporta no culto a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças, que é a Eucaristia, ou Eucaris, eu não sei pronunciar, mas em grego significa ação de graças, e a consagração das espécies e a participação do banquete eucarístico. A Eucaristia está intimamente ligada a Cristo, conserva, aumenta e renova as graças batismais, apaga os pecados veniais, os pecados meia-boca do dia a dia, mas pecados, preserva a gente dos pecados mortais futuros, nos fortalece para evitar cair nessa arapuca,
e fortalece a unidade da igreja e antecipa a glória celeste. São pouquinhas considerações que valem muito em se tratando especialmente da Eucaristia. A Eucaristia, aliás, que além de ser um dos 7 sacramentos, comporta o seguinte comentário, reiteradamente dito aqui mais de vez por mim ou pelo Alex. Todos os 7 sacramentos conduzem à Eucaristia. Todos os 7 sacramentos conduzem à Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus, tá? Todos os 7 sacramentos procedem de Jesus e conduzem a ele. A Eucaristia é o próprio, tá? A matéria da Eucaristia são o pão e o vinho, frutos da terra e da videira e do trabalho do ser humano, sobre os quais o sacerdote invoca a bênção do Espírito Santo. Eu quero pedir licença para você para ler. Está aqui no Missal Romano, esse livrão vermelho que você vê na mão do padre, eventualmente preparado com a ajuda de um ministro extraordinário como eu, ou pelo diácono, ou um cerimoniário e tal. E pode ser usado, por exemplo, agora, respeitosamente, eventualmente na celebração conduzida ou presidida pelo diácono ou por um ministro leigo como eu. Isso é assunto para outra hora, em que contexto a gente explica, tá? Mas me salvei de missa, então, a missa prioritariamente. Mas lá está, o padre não vai dizer em voz alta, mas quando eu falava de fruto da videira da terra, escute, por favor. O padre vai dizer assim, em baixa voz: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Depois, ele toma o cálice, eleva-o um pouco sobre o altar, reza em silêncio, exatamente assim, desculpe aqui. Diz: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Tá? Esses são os 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação, ou crisma e Eucaristia. Batismo, confirmação, ou crisma e Eucaristia. Iniciação cristã. Nos introduzem na vida de cristão. Falemos um pouco da penitência ou da reconciliação. Penitência ou reconciliação. Diz a Santa Sé que é a verdadeira ressurreição espiritual, que reanima a vida que teve a graça ferida pelas nossas pisadas na bola, nossas pisadas no tomate, ou para falar mais assim, nossos pecados. A forma é dada pela fórmula de absolvição. Eu vou ler para você, porque eu não imagino se eu tenho decorado isso. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atenção, a matéria deste sacramento são os próprios pecados, ou as próprias pisadas no tomate da gente, né? Sejam os mortais, os graves e os veniais, seja aqueles que podem nos, né? Ou os mais leves, nem por isso deixam de ser pecado. A pessoa, uma palavra diferente, o confitente, aquele que vai buscar o sacramento da confissão, ele deve apresentar de coração contrito, ou seja, com intimidade, com franqueza, apesar da fraqueza, mas com franqueza, abrir-se e pela penitência resolver, ou seja, querer buscar o sacramento da penitência ou reconciliação e discretamente, sigilosamente, respeitosamente, honestamente, intensamente, falivelmente, limitadamente, mas retamente, com todas as suas forças, apresentar aonde errou e sair de lá intencionado a mais que cumprir a penitência que o ministro ordenado lhe passar, em nome de Jesus, mais que cumpri-la na hora ou um pouco depois,
continuar correspondendo ao que se espera de quem é ou tenta ser cristão. Afinal, o pecado mata, ou pelo menos nos fere e pode nos matar. Aqui reside uma distinção. Os pecados graves, se ficarmos com eles, ai de nós, haja misericórdia de Deus. Então, buscar não fazer do pecado grave, mas se fizer o quanto antes se livrar deles, como deve ser. Falemos da unção dos enfermos. Note, unção dos enfermos. Não, nada de extrema unção, tá? Não existe isso de extrema unção. De vez em quando, infelizmente, até entre os católicos mais praticantes, vem essa expressão extremamente superada e equivocada. Não existe isso de extrema unção. O sacramento é unção dos enfermos. E é destinado a reconfortar aqueles que são privados pela enfermidade. Quem diz isso é a Santa Sé. E a forma é dada pelas palavras. Esta santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie teus sofrimentos. Quanto mais avançada, por mais saudável que seja a vida emocionalmente, espiritualmente, física, quanto mais avançamos em idade, ou eventualmente com qualquer faixa etária, por um acidente gravíssimo, uma enfermidade gravíssima, há claramente a situação de que será difícil recuperar-se e poderá recuperar-se, e será difícil recuperar-se e talvez não consiga recuperar-se, ou até de antemão, a depender da circunstância, caracterizada por boas avaliações médicas, da ciência, portanto, se diga, olha, não tem mais jeito. Não estou falando aqui de milagre, estou falando de algo mais racional. Uma observação que nós podemos colocar quando, por exemplo, falarmos numa outra ocasião, a gente pode falar no Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão. Aliás, essa é uma intenção para um dos encontros futuros aí. Mas, a título de curiosidade, sem dar nomes aos bois, no domingo passado me foi solicitado fazer uma visita a um hospital para um enfermo já desenganado, e a pessoa que honestamente, amavelmente pediu, disse, vai lá dar unção dos enfermos. Opa, eu nem, como era um pouco antes da celebração da missa, da qual eu participaria, nem entrei no mérito ali, mas isso é o presbítero que pode, esse sacramento é assistido pelo presbítero, para falar assim mais simples, pelo padre, de jeito nenhum pelo leigo, tá? A gente não tem, não participa do nosso ministério extraordinário em caráter de suplência, de jeito nenhum. Isso é coisa para padre, tá bom? Falemos um pouco, aliás, agora eu me perdi aqui. Tá ok, não me perdi. Só tinha esquecido que eu queria falar um pouco mais do sacramento dos enfermos. Só vou contar para você essa bobeada aqui. Mas o sacramento ele tem efeito de cura da alma, pelo perdão dos pecados do fiel. Por isso o padre, caso os tenha cometido, a cura do corpo, se for da vontade de Deus, ou a preparação para a última passagem, como eu dizia, também se for da vontade de Deus. E também a unção dos enfermos permite continuar realizando a santificação da igreja na comunhão dos santos. A unção dos enfermos une o fiel a Cristo, completando, digamos, conformando a situação do fiel com a própria morte de Jesus, porém, a ressurreição para a eternidade, iniciada no batismo. É evidente que se você pensar agora, ou eu pensar, em alguém que eu amei, em um amado, alguém que realmente eu tenha amado com todas as minhas forças e que já se foi, é evidente que esse amor está aqui dentro. Pense agora nas pessoas que você realmente amou na vida e que te amavam também, por consequência, e que já se foram fisicamente. Não é fácil, mas feliz de cada um de nós quando, sabe-se lá quando e em que contexto, feliz de nós, vou usar a expressão mesmo, feliz será cada um de nós quando, lá adiante, na hora e do jeito de Deus, tivemos a graça de recebermos o sacramento da unção dos enfermos. Se, mesmo que adiante, dias, semanas depois ou horas, não nos recuperemos. Uma passagem desta para a eternidade
tendo antes a unção dos enfermos a nosso favor. A matéria deste sacramento é o óleo dos enfermos, que é extraído das oliveiras e de outras plantas com que o bispo ou o presbítero unge o fiel na fronte e nas mãos. Note, eu falei o presbítero, o padre, esqueci, o bispo também, óbvio. No sacramento da ordem, que é o sacramento do ministério apostólico, segundo a Santa Sé, e que confere o dom de agir in persona Christi, agir in persona Christi captis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça, que quer dizer, investe a pessoa da qualidade de representante de Cristo em sua tríplice função, sacerdote, profeta e rei. Ao ser batizado, o cristão é incumbido de 3 missões, distintas entre si, mas, por assim dizer, misteriosamente interligadas pelo mistério da fé. Mas note, eu estou falando do sacramento da ordem, portanto, recebe o sacramento da ordem, aquele ao qual a gente vai chamar de padre, presbítero, sacerdote ordenado, ministro ordinário, e que depois, dentre esses, alguns vão virar bispo, tá? Dentre alguns vai virar cardeal, alguns serão chamados arcebispo, e eventualmente, vai virar até papa de vez em quando. E antes temos os diáconos também. Mas profeta, sacerdote, profeta e rei é coisa de leigo também. Os fundamentos para esse mistério se revelam na pessoa de Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, e como se diz, habitou entre nós. Ele foi sacerdote, profeta e rei, e Jesus Cristo, homem, cumpriu a plenitude da representação da busca do homem por Deus. Na antiguidade, os homens buscavam a Deus. Até hoje é assim. Mas, como se diz, os pecados não permitem que alcance a Deus. Então, toda forma de religião é o resultado da busca do homem por Deus. Aqui é um adendo. Se nós estudássemos um pouco de antropologia, essa ciência se desenvolveu do século XIX para o XX, se consolidou no século passado, mas não só antropologia, mas digamos que nós não estivéssemos falando de liturgia, teologia, em si de antropologia, um pouco de sociologia, um pouco de ensino religioso. Então, não de uma denominação religiosa, no caráter catequético, no caráter denominacional. Mas autores, os mais diversos, dizem assim, que é da natureza humana buscar o transracional. É da nossa natureza humana buscar o transracional. Eu acho que na semana passada eu comentei algo assim. Falo agora com dúvida se falei, mas então eu repito, se for o caso. Então, com certeza eu falei. Só não lembro se aqui ou numa formação para outras pessoas. Pode existir uma sociedade mal de governo. Pode existir uma coletividade, a qual chamaremos país, que num dado momento, por razões várias, não tem governo. Pode existir até uma coletividade que não é muito chegada a aceitar o falar de Deus, o pensar Deus, estudar Deus. Mas permanece ali uma tendência à religiosidade, a religar o homem, a mulher, a pessoa ao transracional, melhorar a pessoa a partir de valores tidos por transracionais que a rigor são moral e ética no dia a dia aqui. No mínimo isso. Então, desde que nascemos, a gente tem uma centelha de Deus, da existência de Deus, com todo o respeito que se diga a Deus. Mesmo desconhecendo a Deus, dentro de nós há uma chama, desculpe que eu vou falar, há uma chama que chama por Deus, ou uma chama que clama por Deus, por mais incultos que sejamos a respeito das coisas dele, e no caso do cristianismo, as coisas de Jesus, o Filho de Deus, e da sua igreja. E nós cremos, novamente dito, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E não falo de aspecto físico. Toda tentativa de acesso a Deus é falha. Por isso, na sua infinita misericórdia, Deus estabeleceu alianças com as pessoas. Nós já falamos, em outros grupos eu falei, das várias alianças que Deus fez com a humanidade, embora simplifique-se dizendo que teve uma aliança no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, uma aliança no Segundo Testamento, esta nova e eterna. Mas o homem vive de permitir alianças para nós, para nos permitir ter acesso a ele. E no cenário dessas alianças sempre apareceram lá os profetas,
antes os sacerdotes e daí os reis. O ministério do sacerdote é relacionado ao sacrifício. Os hebreus tinham à disposição, tinham à sua disposição sacerdotes que ofereciam regularmente sacrifícios de animais para expurgar os seus pecados. Porém, o perfeito sacerdote Jesus se fez ele próprio de sacrifício, o último, o único e o definitivo e suficiente sacrifício, doando sua vida para a salvação de todos. Isso é o basilar do cristianismo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não é por acaso que se fala isso na missa. Já o ministério do profeta está relacionado à transmissão da vontade de Deus para com os homens. Os profetas elevavam sua voz publicamente para dizer por aí às pessoas em nome de Deus. Nos livros dos profetas é comum encontrar, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O profeta não era diferente do povo ali, mas tinha uma leitura crítica da realidade da qual participava e vivia de alertar os governantes, os legisladores, as lideranças da sociedade da qual fazia parte, e também vivia de alertar, de exortar, de animar, de reconfortar as pessoas da comunidade, digamos o povo, para algo como: vamos refletir melhor, vamos pensar melhor, vamos fazer melhor acontecer a nossa sociedade, pois que se assim não for, as coisas vão ficar ruins, com mais injustiça, mais desigualdade. Tá? No linguajar simplório, isso é coisa de profeta. E Jesus é o profeta maior do Evangelho, das boas novas. E o rei, para os hebreus, quando o rei era temente a Deus, o povo prosperava. Se não era temente a Deus, as coisas complicavam. O rei, aquele que serve. Lembra quanta vez você escutou um padre, um leigo dizendo assim, ou você assistiu, ou leu alguma coisa assim, a decepção de tanta gente lá atrás que esperou por tanto tempo um rei, e quando Jesus veio não tinha exércitos, não tinha força militar. Era o rei que servia com humildade, com paz e fraternidade e propunha isso, e até hoje é o que acontece. Portanto, nós leigos somos acima no sacramento da ordem, tudo isso, ser profeta, sacerdote e rei, multiplique por 1000, multiplique por 1.000.000, é o que aquele rapaz, aquele homem busca quando vai lá começar a pensar em virar padre. E durante uns 7, 8, 9, 10 anos estuda filosofia, teologia e mais um monte de coisa para eventualmente receber o sacramento da ordem para ser, não melhor que nós leigos, mas mais intensamente, muito mais intensamente, com todas as entranhas do seu ser, sacerdote, profeta e rei. Bom, podia falar mais, mas nós precisamos avançar. Ainda... Eu já estou preocupado com a hora, rapaz. Nossa. Vamos lá. A fórmula no sacramento da ordem é dada pela oração consagratória própria de cada um dos 3 graus desse sacramento: o episcopado, o presbiterado e o diaconado. Diaconado, tá? Não é diaconato, como às vezes a gente fala errado. Diaconado. Na ordenação episcopal, a fórmula é dada pelas palavras, vou ler, porque eu não faço ideia do que o bispo diz lá, mas ele diz assim: completa em teu sacerdote a plenitude de teu ministério e santifica aquele que é adornado dos ornamentos de toda a glorificação com o sereno da unção celestial. Na ordenação presbiteral, ou seja, na ordenação do padre, a forma é dada pelas palavras: dá, te rogamos, Pai onipotente, a este teu servo a dignidade do presbiterado. Renova em suas entranhas o espírito de santidade, para que, aceito por ti, Deus receba o munus da segunda ordem e, pelo exemplo de sua vida, manifeste a disciplina moral. Já na ordenação diaconal, a forma é dada pelas palavras: envia sobre ele, te rogamos, Senhor, o Espírito Santo, pelo qual seja fortalecido com o dom de tua graça septiforme, que apresenta 7 formas, para cumprir a obra do teu ministério. Tais palavras, na ordenação diaconal, presbiteral e episcopal, simbolizam a ordem e a graça do Espírito Santo que este sacramento da ordem confere. A matéria, nesse caso, além das palavras, é a imposição das mãos feita pelo bispo, validamente ordenado,
legítimo sucessor dos apóstolos e o único dotado da plenitude do sacramento da ordem. E esses sacramentos têm três graus. 2 deles são graus de participação sacerdotal, o de bispo e o de padre, e o diaconado é um serviço não sacerdotal, com função de auxiliar bispos e padres. O diaconado permanente, inclusive, pode ser exercido por homens casados. É o caso do meu amigo Alexandro Franco de Souza. Ele é um diácono permanente. Subordinado ao bispo, no caso em Curitiba, ao arcebispo, e cabe ao arcebispo designar que o diácono A sirva em paróquia A, o diácono B em paróquia B, e assim por diante. Falemos do sacramento do matrimônio, que é o sacramento fundador da eclésia doméstica ou igreja doméstica, segundo a Santa Sé, que é a família. A forma é dada pelas palavras. Eu, fulano de tal, recebo-te por minha esposa, ou por minha esposa, ou por meu esposo. Então, eu, fulana, ou fulano, recebo-te por minha esposa, ou marido, a ti, fulano de tal, e prometo ser-te fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Um bispo, um padre, eventualmente o diácono e eventualmente um leigo. Ai, Zé Carlos, não fala isso, que eu não esqueço de pontuar depois o porquê. Mas, em geral, é o padre, eventualmente o bispo e, eventualmente, o diácono, tá? Note, até aqui, antes do sacramento do matrimônio, os demais 6 sacramentos, nós falamos em um ministro devidamente preparado, autorizado e com a intenção de assistir ao sacramento. No sacramento do matrimônio, os próprios nubentes ou cônjuges são os ministros. Tá? Essas palavras simbolizam o vínculo indissolúvel ou perpétuo e exclusivo, monogâmico, que o matrimônio opera, bem como a graça que os esposos aceitam e assumem de se ajudarem e se santificarem na vida conjugal, bem como na educação dos filhos que porventura venham a ter. E o matrimônio estabelece entre os cônjuges, ou deveria estabelecer, claro, algo equivalente à relação entre Cristo e a sua igreja. E a matéria desse sacramento é o próprio consentimento entre os cônjuges. A ordem e o sacramento, a ordem e o matrimônio, desculpe, a ordem e o matrimônio são chamados sacramentos de serviço. Aliás, se eu não me engano, eu só falei dos sacramentos da iniciação cristã. Então vamos repetir, não custa, você sabe, peço licença para quem não saiba. Sacramentos de batismo, confirmação ou crisma e Eucaristia são os 3 sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos da penitência ou reconciliação e da unção dos enfermos são os sacramentos da cura. E os sacramentos de ordem, da ordem e do matrimônio são os sacramentos do serviço. Tá? Do serviço da comunhão, se você preferir. Estão em detalhe, atenção. Sacramentos da ordem e do matrimônio são sacramentos do serviço da comunhão, porque estão a serviço da salvação do outro, a salvação do próximo. A definição de paróquia, vira e mexe digo, paróquia é o lugar de salvação, e salvação a gente só consegue no serviço abnegado ao próximo. Entendendo por paróquia, não aquele lugar que vai até a rua A, a rua B, C ou D. Entre aspas, qualquer lugar há de ser paróquia, ou em qualquer lugar havemos de ter atitude de paroquiano, servindo abnegadamente ao próximo. E a salvação será individual, diante de Deus na hora do jeito dele, mas sempre conforme tenhamos vivido no serviço abnegado ao próximo. Com matrimônio ou não, com ordem ou não, com um ou outro destes sacramentos ou não, mas em havendo um ou outro destes, tanto mais. A palavra também está presente noutros elementos da liturgia e da vida da igreja. Os sacramentais que constituem ações tais como, por exemplo, consagrações, bênçãos, exéquias, naqueles que constituem coisas como água benta, como sinal da cruz, e lógico, na pregação, na evangelização. Eu vou tentar correr.
Nós começamos um pouco mais tarde, eu vou contar com sua paciência, tomara eu consiga não alongar muito. Gestos, falemos um pouco de gestos, posturas e movimentos. Note, falamos um pouquinho de palavra vinculada a uma coisa, a uma ação concreta, a um material concreto que juntos, novamente, tendo o ministro autorizado, preparado e com intenção, e de outro lado alguém preparado, minimamente pelo menos, e com a intenção de receber o sacramento, independentemente da dignidade, acontece. O nível de compreensão, de adesão, de realização, de perseverança, aí é com cada um. Com altos e baixos, pisou na bola, pode recuperar, não pisou na bola, cuidado. Então, dos altos e baixos, tomara que na média, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, evoluindo. Individualmente e coletivamente, o nosso interior é vivenciado durante o culto. Digamos assim, o nosso interior, individualmente e coletivamente, ele é vivenciado durante o culto e ele meio que se expõe, ele se externa, se externaliza conforme nós nos propusemos ou proponhamos ou pelo menos tentemos. E conforme nós, durante a celebração litúrgica, nós nos proponhamos a pelo menos tentar, na limitação do nosso saber, na limitação da nossa fé, na limitação do nosso todo, do nosso eu, acompanhado do D e do S de Deus, então o nosso eu cada vez mais Deus, né, com ele, nós conseguimos, durante a celebração litúrgica, depreender o nosso interior, sentir o nosso interior e externar, por intermédio do que é visível de nós, individualmente e coletivamente, onde um ajuda o outro, ou poderia, ou pode, e a consequência é que, ao externar o nosso interior por gestos, por atitudes individuais e coletivas na celebração litúrgica, nós, por consequência, nós somos retribuídos, tipo, o que sai de nós é bom e não de todo bom. O que sai de nós pode ser ora muito bom, ora não muito bom. Mas, em geral, conforme nós nos entreguemos à ocasião fantástica chamada celebração litúrgica e a Santa Missa por excelência, por gestos, posturas e movimentos inseridos no rito, do qual falaremos adiante no outro encontro, na celebração, da qual falaremos adiante em outros encontros, nós externamos o nosso interior por meio do que se vê de nós, cara, sorriso, olhar, choro, o que for. Externamos algo que é bom, não bom, muito bom, maravilhoso, não tão bom, péssimo, e a retribuição desses gestos, movimentos, dessas ações durante a nossa entrega e pertença e participação no culto, tende a nos trazer coisas melhores do que aquelas que nós expusemos ali. Mesmo que não percebamos e não admitamos, nós sentiremos, se não de todo, de imediato, adiante. Ora um pouco, ora muito. E por pouco que seja, esse pouco já é muito. Isso gera uma harmonia e um bem-estar entre as nossas dimensões, digamos assim, subjetivas e objetivas, em especial no culto, mas não somente nele. Na Sagrada Liturgia, raramente a palavra vem desacompanhada de um gesto, de uma posição corporal, principalmente nas celebrações sacramentais. Vamos falar um pouquinho de algumas. Eu fico olhando ali para ver se a minha imagem está no Facebook e a hora. Nós ficamos em pé nos ritos iniciais da proclamação do Evangelho, na profissão de fé e nos ritos finais. Ficar em pé simboliza prontidão, assim como é a posição de quem escuta. Escutar mesmo, simboliza a humildade de quem se recolhe para meditar e conversar com Deus, ainda que em voz baixa, aliás, ainda que sem falar. Eu enfatizei escutar. Você que conversa comigo, vira e mexe, eu teimo nisso. Ficar quieto, cada vez menos gente consegue. Só ver os Facebook da vida, os Twitter da vida, os Zap da vida e as conversas de esquina, até de bastidor de paróquia. Cada vez mais é difícil encontrar alguém que pelo menos fique quieto. Contesta tudo, você para respirar, o cara toma a palavra e tal. Ouvir é mais que ficar quieto, mas ouvir geralmente a gente ouve conforme gosta de quem fala, concorda com quem fala, vai com a cara de quem fala e tal. Se alguém falou algo que já desagradou quem está ali ouvindo, regride para ficar quieto. Escutar é
mesmo que não goste de quem fale, mesmo que não concorde com quem fala, mesmo que não entenda o que está sendo falado, você abre-se totalmente para receber tudo o que está sendo dito. E se é de Deus, tanto mais, tanto melhor, né? Depois você vai avaliar, aproveitar, aprender ou não. A gente se ajoelha durante a consagração e simboliza a adoração a Deus também, a humildade, bem como é uma atitude de penitência. A gente faz a genuflexão, ou poderia fazê-la ao entrar na igreja, ao sair, ao passar frente ao Santíssimo Sacramento, ou parar em frente a ele, se ele estiver lá dentro quando estamos adentramos ao sacrário, ao tabernáculo, onde está o Santíssimo Sacramento, genuflexão. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou se for o ministro ordinário, quando vai ao tabernáculo ou sacrário, tirar de lá o cibório com as partículas já consagradas, detalhes a respeito a gente vai falar em outros momentos, em outros encontros, mas ao abrir o sacrário, a gente faz a genuflexão humildemente, pois que isso simboliza a submissão a Deus e a fé em Jesus ressuscitado. A prostração na liturgia da Sexta-feira Santa, o único dia do ano litúrgico que não tem missa, né? Se não sabe, outra hora a gente explica com detalhes, é para simbolizar a entrega total a Cristo, o contato daquele que vai ser ordenado, o contato com o humus, a terra, o chão, profunda humildade. Para falar bonito, kenosis, remete a kenosis do sofredor, ou seja, o ato de esvaziar-se de si mesmo, mas sem perder a própria identidade. A palavra é diferente, mas a kenosis é assim. E é bonito. Aquele que está sendo ordenado, ele esvazia-se de si mesmo, mas não perde a sua identidade. Ele faz a abertura de si para o encontro com Deus e com o outro, sempre. Nós batemos no peito, quando você diz confessa a Deus Pai Todo-Poderoso, e numa altura, por minha culpa, minha tão grande culpa. É o mea culpa do confiteor, do latim, traduzindo eu confesso. E vem das origens do cristianismo, essa belíssima oração. E ela tem um simbolismo clássico, já conhecido dos nossos irmãos israelitas, que é de arrependimento e admissão das próprias pisadas no tomate. Nós nos inclinamos no glória e no creio, e diante da cruz, do Santíssimo Sacramento, a menção da Trindade, de Jesus, de Maria, dos santos, diante do Santo Padre. Nós fazemos isso quando passamos diante do altar, no altar para presidir ou conduzir o culto, ao ajudar o padre na missa. O proclamador da palavra, popularmente chamado leitor, subiu no altar para fazer a leitura. Se você não sabe, sabe. Se sabe, tenha paciência comigo em relação a quem não sabe. No altar. No altar está Jesus. Então nós passamos em frente ao altar, ou seja, em frente a Jesus, onde está Jesus, e fazemos reverência. A inclinação pode ser profunda, média ou medíocre, ou com a cabeça. E se com a cabeça, pode ser leve, mais intensa. Profunda, média ou mínima. Não sei se ficou visualmente bom, mas simboliza, de modo geral, respeito ao sagrado. Aqui cabe uma observação. Eu falei agora há pouco, fazer inclinação quando se faz menção a Nossa Senhora, a Maria. E lá vem a necessidade de pontuar, não para você bater boca por aí com algum idiota, algum infeliz de boa fé, mas má formação, ou algum mal intencionado mesmo, alguma pessoa de boa fé, que nos incomode chamando-nos de adoradores. Sempre e nunca perco a chance de dizer para você que é católico, para você que não é católico, e faço isso sem medo por aí, com educação, mas com firmeza, que só adoramos a Deus. Nós prestamos culto de hiperdulia a Maria, mas é protodulia a José e dulia aos demais santos. Veneração, homenagem. Venerar é homenagear. Venerar ou homenagear é muito, mas muito menos que adorar. Adorar somente a Deus nas suas três pessoas. Maria hiperdulia porque ela tem precedência na veneração. Acho que não precisa
para você é católico, muitos detalhes. Se você não é católico, oportunamente, tomara que você me escute, leia ou assista, ou alguém que fale melhor que eu para explicar. Ou procure você. Culto de hiperdulia, a Maria. Protodulia, porque ele é o cara depois de Maria. E dulia os demais santos, tá bom? Cumprimentamo-nos ao final da oração do Senhor, o que simboliza a amizade fraterna. Atualmente, por conta da pandemia, não tem lá o abraço da paz, etc. e tal. Mas nós desejamos a paz de Cristo e fazemos isso com vontade. Quando falamos de liturgia com mais detalhes, como se portar durante a missa e tal, a gente vai enfatizar um pouco mais isso, tá? Mas nesse caso, mais que o corpo, é preciso movimentar a mente e o coração. Meu Deus, estou querendo olhar a hora. Dá licença. Só para você que tá me assistindo essas coisas, tá? O dia que a gente fizer gravado, faz bonito, com fundo musical, com direitos autorais respeitados, tudo gravadinho para ficar bonito, sem essas atrapalhadas que a gente faz, eu e o Alex, tá? Mas você tira o joio do trigo e tomara pegue a essência do que a gente tenta passar para você. Outro movimento, gesto contido no simbolismo litúrgico é persignar-se, que é benzer-se com o sinal da cruz, o padre, o diácono, o ministro leigo, lá durante a celebração litúrgica, água benta na cara da rapaziada. E tem os padres que gostam que levam a sério a celebração, lógico, mas alguns diante de algum leigo ordenado, de algum leigo mais íntimo, digamos assim, tem o bom humor de dar uma aguada mais bacana na cara da gente lá, né? E a gente respeitosamente entende ali a seriedade com uma pitada de humor, mas principalmente faz o sinal da cruz como símbolo do nosso batismo e da missão evangelizadora. Aqui cabe observar que quando a gente se benze, poderíamos lembrar algo como, por exemplo, a fonte de todas as bênçãos é Deus. A maior bênção de Deus é Jesus. Poderíamos dizer assim no José Carles que a gente está abençoando e sendo abençoado cada vez que sente, pensa, fala e faz algo bom em prol de alguém. Mesmo que esse alguém não saiba que a gente existe, mesmo que esse alguém não esteja lembrando da gente naquele momento, mesmo que esse alguém não goste da gente, fale mal da gente, haja até mal contra a gente. Mas se a gente sente, pensa, fala, pelo menos sente, pensa e ora por tudo de bom por este alguém que até detona a gente, age contra a gente, nós estamos oferecendo bênção para esse alguém, ainda que não pensemos em estar abençoando esse alguém. Aproveitar as bênçãos que damos e que recebemos é com cada um. E alguém pode estar fazendo isso comigo ou com você agora, nos abençoando, alguém de quem eu nem lembro agora, alguém de quem talvez eu nem goste, assim como em relação a você. Feliz de quem abençoa bastante e abençoado bastante, ainda que não saibamos os frutos das bênçãos às vezes, mas sempre são muitos e bons. Bom, tem fração do pão. E a fração do pão, eu vou dizer que durante a celebração da Eucaristia, o sacerdote realiza a fração do pão, que é o nome que os primeiros cristãos davam à própria Eucaristia, e que remonta lá ao rito típico das refeições judaicas. E foi esse o gesto que permitiu que os discípulos reconhecessem a Jesus. Na passagem dos discípulos de Emaús, não teve lá uma segunda, quinta-feira santa, não. Mas Jesus, devidamente acolhido, Jesus com a iniciativa de partilhar, ainda que na casa dos seus anfitriões, pegou o pão que seria comido e o partiu. E ao parti-lo, ele foi reconhecido pelos dois que até então não o reconheceram. Esse assunto a gente detalha uma outra ocasião também. Simboliza esse gesto o fato de que, pela Eucaristia, nós comemos do único pão partido, que é o próprio Jesus, e entramos em comunhão com ele. Tem a imposição das mãos no sacramento da ordem e em alguns sacramentais a enfermos. E por este gesto Jesus curou e abençoou crianças e enfermos. Os apóstolos em nome de Jesus faziam isso, e até hoje é o que se faz, né? É o sinal, diz a Santa Sé, que é o sinal da efusão onipotente do Espírito Santo em sua igreja, e as epicleses sacramentais. A epiclese é uma oração de invocação que pede a descida do Espírito Santo. Para nós concluirmos,
eu vou contar com a sua compreensão. São 9h10. Espere que em 5 a 10 minutos encerremos, tá? Poderia ter dito mais dos gestos, dos movimentos dos quais falei, e poderia ter falado mais de outros gestos e outros movimentos. Tamanha a riqueza do conteúdo do qual a gente fala. Essa agonia eu vivencio até hoje. A gente fala tanto e tão pouco de tanto que poderia ser dito. Mas, enfim, são gotinhas que eu espero alguns aproveitem. Quero falar com você, para concluir, no sinal da cruz. O sinal da cruz. Nós o tocamos no eixo vertical, na fronte, no peito e nos ombros. Traçamos a cruz sobre nós. E simboliza a pertença a Cristo, a fé na Santíssima Trindade e na nossa redenção. Se servimos ao próximo sem esperar nada em troca. Na missa, quando nós nos preparamos para o anúncio do Evangelho, nós fazemos assim, com o polegar aqui, aqui e aqui. O que nós queremos com isto? Nós nem sempre pensamos na hora, até sabemos, ou nem sempre sabemos, mas que a palavra que escutaremos ilumine o nosso espírito e seja proclamada pelos nossos lábios e nos toque o coração. Que a palavra de Deus, note, é o padre, se tiver diácono, a precedência dele, para proclamar o Evangelho. E se for uma celebração da palavra, presidida por um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou da palavra, ou das exéquias, como eu, é o mesmo Jesus que fala, não é o leigo e principalmente o ordenado que é Jesus, em especial o ordenado. Então, que o Espírito Santo nos ilumine com a palavra que escutaremos, que corresponda isso ao que sai dos nossos lábios, ou seja, que nós proclamemos a palavra, né? E que nosso coração toque. Não só a proclamação do Evangelho, mas toda a liturgia da palavra é para ser escutada, nos termos que eu falei há pouco, vivida e anunciada. Não ali, naquela meia hora, 1 hora de missa. Não ali, no âmbito da pastoral do movimento. Não ali, diante de gente que costuma orar com você, celebrar com você e participar de uma atividade pastoral com você. Ali sim, mas em todo lugar também. Sem ser intrometido, mas sendo disponível. Mesmo quando diante de não cristãos, não católicos, não crentes. Mesmo quando diante de gente que, além de não ser concordante com a gente, critica a gente, detona a gente, tira sarro da gente, até rasteira a gente. Tem que ter a atitude de Jesus ali. Além disso, que nós nos livremos de todo o mal quando do sinal traçado sobre nós. Uma curiosidade, o sinal da cruz é anterior, vem lá do tempo do Épala. O pequeno sinal da cruz, eu não vou ler para você aqui, mas no livro de Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 4, tem lá uma menção à letra tal do alfabeto grego, que é sob forma de T, de cruz, de cruz, e que foi sugerida, mas esse assunto você pode buscar lá. É livro de Ezequiel, capítulo 9. Ele faz assim algo com uma sugestão de que se percorra a cidade a traçar uma cruz na testa das pessoas que estão sofrendo, chorando, né, as injustiças que sofrem. Mas o grande sinal substituiu o pequeno. Aqui algumas considerações para você. Nós a salvação indicada pela destra à direita, tá? Pelo amor de Deus, eu sempre enfatizo isso. Não cair na arapuca de pensar que se é da esquerda não presta, da direita presta. Não estou falando nada dessas babaquices de fanáticos ignorantes que ficam matando ou morrendo, brigando, porque é esquerdista, direitista, progressista, conservador, moderado. Nada contra ser assim ou assado, desde que não seja extremista para lá ou para cá, e seja fundamentado e não fundamentalista, seja inteligente no modo de expor suas concepções, suas ideias, aceitar concepções e ideias de outros, respeitando os que pensam diferente, em haver honestidade, diferença de opinião é até bom, é inevitável e pode ser saudável, mas não justifica porrada e palavrão no Facebook, no bastidor da igreja, em qualquer lugar, como tanto faz gente por aí, inclusive dita cristã e católica. Por favor. Então, de novo, Jesus
Por exemplo, assim, Jesus desceu do céu para a terra para nos tirar da condenação, do escuro, do pecado e nos trazer a salvação. É assim que a gente pode pensar, pode ou deveria pensar quando faz o sinal da cruz, na missa e em qualquer lugar, não só na celebração litúrgica, pensar, sentir e corresponder. Por último, se nós fizermos assim, o sinal da cruz, com os 5 dedos espalmados, a mão espalmada, é para lembrar das 5 chagas de Jesus, tá bom? Para concluir, eu quero pedir a você que considere o seguinte, meio repetido, mas que os sinais corporais, os gestos, as palavras não sejam realizados mecanicamente como papagaio, como tantas vezes acontecem. Que não sejam realizados apenas como se fosse uma atividade social, como tantas vezes acontece com gente que busca batizar filho, busca o sacramento do matrimônio e fica bravo para chuchu, mesmo que esconda isso do padre, do secretário paroquial, de um agente leigo lá. Onde já se viu fazer curso para pais e padrinhos de batismo? Onde já se viu fazer curso de noivos? Eu quero mais um sacramento, nem sabe, quero mais a casar na igreja e pronto. E contrata fotógrafo, andar com pau, vestido caro, e churrasco caro, e festa cara, viagem cara. Se preocupa com todo respeito o secundário, para não falar o banal, e ignora totalmente o essencial. Ou gente que procura virar catequista, virar ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, até gente que quer ser diácono permanente para aparecer, para se exibir, ou porque no mínimo não compreendeu que é servir e não se servir. E nós, com formação a mais ou a menos, não importa, que nós não façamos mecanicamente, que não saibamos explicar. Se é que eu sei explicar. A audiência é tão pequena que acho que eu devo ser muito burro. O diácono também tem uma audiência miseravelmente pequena. Deve ser 2 burros ensinando o conteúdo da Igreja de Jesus. Mas a gente está tentando, a gente tenta. Sabendo muito ou pouco, que seja-se honesto na hora do gesto. Pode até não saber exatamente por que o gesto, o movimento, porque a palavra é assim ou assado, mas que haja honestidade na intenção de corresponder. Com o tempo vai aprendendo. Com o tempo vai aprendendo mais e melhor. Há que ser tudo isso uma expressão de fé interior. E que de tão intensa transborde para o exterior, diante das pessoas que professam fé igual a gente, que celebram igual a gente, tentam celebrar e professar com a gente, e diante de outras, respeitando-as. Tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Mais uma vez dizendo, se você não gostou, se não gostou, já caiu fora. Fora que nem pensam. O diácono José Carlos, o diácono Alex Franco e o ministro José Carlos, estou fora. Tudo bem. Ninguém é unanimidade, nem o padre ABC, nem o Papa é. Ninguém é unanimidade, nem eu, nem você. Mas aqueles e aquelas que se dedicam, inclusive você de vez em quando escuta a gente, parabéns. Não por mim ou pelo diácono, para você, que alguma coisinha você aprende, nem que seja ter paciência com a gente. Perseveremos e façamos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso para encerrar. Mais uma vez digo, depois você pode, sugiro até que de fato, faça contato comigo, com o Alex, cada vez que é ele ou eu, e critique, sugira, comente. A gente vai fazendo isso daí toda sexta-feira, tomara com aproveitamento seu e de outros. Lembra do que foi dito a respeito da oração do Pai Nosso em outras ocasiões e hoje. Tente corresponder agora nesse minuto de oração. Tente pensar nas pessoas que você quer bem. Tente pensar nas pessoas que você não quer bem, mas que deve respeitar a si mesmo e pode tentar querer um pouco melhor, tolerar mais. Pense nas pessoas que você sabe, ou acha, ou desconfia que não gostam de você, que não lhe querem bem, inclusive na paróquia da qual você faz parte. Tente pensar nas pessoas que passam por você antes, durante e após a Santa Missa e ignoram você, passam como quem passa por ninguém. Pouco importa se é por inveja, arrogância, porque a pessoa é antipática, ou acha que você é antipático. Tente pensar nas diferenças e nos diferentes, inclusive dentro da comunidade paroquial, insisto, dentro da sua família, igreja doméstica, na vizinhança, do trabalho, em todo lugar. Então pense no próximo, bem próximo de você, por afinidades, por simpatias, amores, etc. E no próximo não tão próximo de você. E haja recíproca nisso. Ceder para que o outro ceda. E se ceder e o outro não ceder, você fez a sua parte. Dizendo isso, rezemos. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos e continuemos vivendo e agindo em nome do Pai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, boa noite para você, até a próxima.